nossos corações. Precisamos da palavra cantada com o cantor Adriana Moraes aqui nesta noite, e nós adoramos a Deus cantando a palavra de Deus. A palavra é vida. Jesus disse, lá no livro do evangelista João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo é a palavra, Jesus é a palavra, Ele é a palavra, e a palavra de Deus está aqui nesta noite, e ela quer nos alimentar, nutrir a nossa vida espiritual. A palavra que eu acabei de ler, meus irmãos, vai falar acerca de um profeta, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, irmãos, o contexto histórico da palavra que eu acabei de ler foi lá no início, quando termina o reinado de Salomão. A Bíblia diz que Salomão reinou com grande sabedoria. Por 40 anos o reino de Salomão foi próspero. Salomão era um homem que tinha intimidade com Deus. Se você ler os primeiros capítulos de Reis e os primeiros capítulos de Crônicas, você vai ver um homem apaixonado pelo Senhor dos Exércitos. Você vai ver um homem que tinha temor ao Senhor, um homem que construiu um templo para Deus. Davi prometeu construir um templo para Deus, e Salomão foi esse que construiu, porque Davi não viveu o tempo para construir esse templo, mas Salomão construiu um templo, e era lindo o templo. Salomão deu de melhor para Deus. Ele construiu várias partes, o altar, o tabernáculo, ali o santo dos santos foi feito de ouro puro. Ele usou riquezas e ele valorizou o tempo, fazendo menção ao que o Senhor havia revelado na nossa igreja, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, que é o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. E Salomão valorizou o templo, fazendo alusão ao nosso corpo, que deveríamos valorizar o nosso corpo, que deveríamos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Esse templo é bonito, essa igreja é bonita, mas a presença de Deus está aqui, porque você está aqui. É você que carrega a presença de Deus, é você que é o templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia ainda vai dizer que Salomão era um homem de oração. Na inauguração do templo, você vai ver quase um capítulo inteiro Salomão orando ao Senhor, e ele diz: quando o povo orar aqui nesse templo, quando o povo voltar para Jerusalém e pedir a Deus que o Senhor atenda a oração que for feita neste lugar, e quando o povo não estiver aqui e orar em direção a esse templo, atende a oração do teu povo. Quando o povo pecar e orar ao Senhor, que o Senhor perdoe os seus pecados. Quando o povo transgredir as leis, tenha, Senhor, misericórdia e traz um conserto para a vida do teu povo. Salomão era um homem de intimidade com Deus, mas a Bíblia diz que com o decorrer dos anos, no final dos seus 40 anos de reinado, ele deixou de observar a lei. Ele passou a olhar o pecado de maneira inofensiva, e ele deixou de ter atenção às coisas erradas. E a Bíblia diz que ele começa a transgredir a lei, casando com mulheres que não eram as mulheres da tribo de Israel, que não eram mulheres do seu reino. E o que tinha de errado disso? O que tinha de errado é que as mulheres que havia no mundo influenciariam a fé dele, e isso era uma transgressão da lei. O Senhor não permitiu que o povo de Israel casasse com mulheres fora, porque as mulheres de fora eram mulheres pagãs, eram mulheres que adoravam outros deuses, eram mulheres que se curvavam diante de Moloque, e Moloque era um deus cujos os seus seguidores sacrificavam crianças, matavam crianças. A Bíblia fala que o povo que ao redor de Jerusalém e de Israel era um povo rebelde, era um povo que em seus rituais, em suas adorações, eram feitas com promiscuidade, com prostituição. Havia prostitutas no templo, e elas se prostituíam diante dos seus deuses, como Baal, Asterote, Asteme, várias outras deuses. E a Bíblia diz, por não observar a lei, Salomão casou com 700 mulheres e 300 concubinas. E esse casamento fez com que as mulheres influenciassem a sua fé, e ele pouco a pouco foi se
se desviando da presença do nosso Deus. Por amor àquelas mulheres, ele deixou de observar a lei do Senhor. O que isso trouxe para Israel? A Bíblia diz que isso, na morte de Salomão, trouxe divisão ao reino. Israel se dividiu em dois reinos. Um reino que havia